Caroline Sigolini é advogada com atuação exclusiva em Direito das Famílias. É pós-graduada pela PUC Rio Grande do Sul e pós-graduanda pela Escola Paulista de Direito em Direito de Família e Sucessões. Possui extensão em Gestão de Pessoas e Compliance pela Faculdade Getúlio Vargas. Advogada associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, também integra o Grupo Internacional BNI no Brasil, o BNI Focus. Boa noite. Vamos falar um pouco sobre sucessão, testamento, quem tem direito, como funciona a justiça, quando morre uma pessoa, como nós devemos proceder. E a advogada Caroline Sigolini é a nossa entrevistada. Ela é especialista em direito de família. Doutora, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. Bom, sucessão, né? É um tema complicado. Eu me lembro que logo que eu comecei a advogar, eu trabalhei muito com sucessão. E às vezes a gente notava em processos assim absurdos, né? Porque você se questionava, né? Mas puxa, como é que uma mãe faz isso com o filho? Como é que o filho faz isso com uma mãe ou com o pai? Como é que age dessa forma entre irmãos, né? Coisas assim que você não imaginava que pudesse ocorrer. Mas quando é o tal negócio, né? Via de regra, quando entra dinheiro, quando entra poder, quando entra sucessão, as coisas parece que o ser humano tende a se contaminar um pouco, né? Exatamente. Hoje, o direito brasileiro, ele mudou muito em relação até a casamento, até filhos naturais, filhos legítimos, etc. Como está a sucessão no Brasil? Qual o procedimento normal no Brasil para se abrir um processo sucessório em tendo o testamento? Vamos supor que alguém deixou o testamento e faleceu. Bem, o direito sucessório eu considero bastante arcaico ainda, ele não mudou nada, apesar do direito de família ter evoluído muito, o direito de sucessão não. Então, com a sucessão, que é exatamente o momento do falecimento, o momento que os seus bens se transmitem para seus herdeiros, é que começa a grande discussão. Você possui um grupo chamado de herdeiros necessários, que por lei você precisa garantir metade do seu patrimônio. Quem são esses herdeiros necessários? Os ascendentes, meu pai, meu avô, meu bisavô, meus descendentes, filho, neto, bisneto e meu cônjuge ou meu companheiro. Por outro lado, eu tenho os herdeiros testamentários, que é para quem eu posso dispor de metade dos meus bens. Se não tiver herdeiros necessários, posso dispor da totalidade. Quer dizer, só para o público não acostumado aos termos jurídicos, a pessoa morreu. Ela, em testamento, ela pode dispor, ou seja, ela faz o que ela quiser, ela pode deixar para quem ela quiser até metade dos bens que ela tem. A outra metade, os outros 50%, necessariamente, se tiver filhos ou pais, tem que ficar distribuído para esses herdeiros. Exatamente. Se eu tiver pais vivos ou filhos ou companheiros, obrigatoriamente eu preciso resguardar 50% do meu patrimônio. E é muito comum perguntar, eu sou obrigado a deixar? Na verdade, o patrimônio é seu, você pode fazer o que você bem quiser em vida, inclusive gastar todo o seu dinheiro e não deixar nada para ninguém. Então, essa é uma outra confusão. As pessoas elas realmente fazem essa confusão. Exatamente. Ah, mas eu não posso dispor. Não, enquanto você é vivo, o patrimônio é seu. Exatamente. Se você não tem dívida tributária, se você não tem nenhuma pendência, você dispõe do seu patrimônio como você quiser. Não é porque você tem filhos que você é obrigado a deixar para os filhos. Você pode vender, você pode doar, você pode fazer o que você bem entender. É que é um pensamento bem antigo, os nossos avós deixavam casa para os nossos pais os meus pais ainda têm esse conceito, mas você não precisa guardar nada para ninguém, você pode usufruir de tudo em vida, você não tem obrigação. Agora, caso você faleça e exista patrimônio e exista herdeiro necessário, obrigatoriamente você precisa resguardar, sim, metade do patrimônio. Mas perguntam muito, não tenho pai, não tenho filho e não tenho esposo. O meu patrimônio vai para os meus irmãos? Se você não deixar um testamento querendo que esse patrimônio vá para outra pessoa que você bem entender, automaticamente os seus bens irão sim para os seus irmãos. Ah, mas eu não gosto do meu irmão, tive muito problema com ele em vida, não quero que ele fique com nada meu. A única forma do seu irmão
Não ter nada que é seu é em testamento, dispondo, falando exatamente para quem você quer deixar o quê. Quer dizer, se a pessoa ela não tem filhos e não tem pais, e vamos pegar esse exemplo, ele não tem um bom relacionamento com os irmãos, ele pode, através de um testamento, deixar todos os bens que ele tem para um amigo, 100%. 100%. 100%. Você não tendo pais ou filhos ou companheiro e marido, você pode deixar para quem você quiser, pode deixar para uma fundação, pode deixar para uma pessoa jurídica, eu posso deixar para qualquer pessoa, para um amigo, desde que essa pessoa seja determinada e certa. Por exemplo, eu não posso falar, quero que meus bens vão para os moradores de rua de São Paulo. É muito amplo, você precisa determinar. Quero que meus bens vão para a igreja X. Aí sim. E é muito curioso que as pessoas normalmente perguntam, só faz testamento quem tem bens? Isso é um grande engano. É que é uma falta de costume do brasileiro total, com o testamento. Nos total. outros países do mundo, é raro quem não tem testamento. Exatamente. No Brasil, menos de 8% faz testamento. Muito Eu acho pouco. que é muito mais pela ignorância mesmo, no sentido literal da palavra. Mas será que não tem aquele, isso é caro, eu vou precisar Pois de um é. advogado, Exato. isso é uma coisa muito formal, muito burocrática, vai me dar trabalho, eu não vou fazer. Existem, no grupo de testamento ordinário, o testamento particular, que é aquele que você não tem custo nenhum, você pode, na sua casa, redigir em um papel ou no seu computador aquilo que você gostaria de deixar, desde que você tenha 3 testemunhas. Esse documento, então, que você faz em casa, que não tem custo algum, ele precisa obedecer, sim, às formalidades, porque o testamento ele é cheio de formalidades. E, na falta de qualquer um, pode ser invalidado. Então, você pode, na sua casa, sem um advogado, elaborar um testamento, garantir 3 testemunhas, assinar e rubricar todas as folhas com as suas testemunhas. O grande problema de fazer um testamento em casa, e aí sem custo, é que você precisa confiar esse testamento para uma pessoa. Porque na ocasião da sua morte, essa pessoa precisa ser o seu testamenteiro que fala, olha, a Caroline tinha um testamento. Porque é um instrumento particular, não é Exatamente, público, né? pode então, ficar... Se não sair da gaveta, se ninguém abrir a gaveta e mostrar, ninguém fica sabendo. E pode ter muita gente de má fé, pode ter parentes de má fé que de repente encontrem o documento, não sendo beneficiado, não fará questão de trazer esse documento à tona. Por isso que é muito importante e muito indicado o testamento público, que você vai em um cartório de notas perante um tabelião que tem fé pública e faz um testamento. Os custos, eles variam de estado para estado, ele é tabelado. Mas em média, aqui no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, em média, R$ 1.500 a R$ 2.500. Já com todas as taxas, já com todas as taxas. Do cartório, tudo Exatamente. incluso. E qual que é o procedimento? Você vai no cartório com 2 testemunhas. Ao passo que em casa você precisa de 3, no cartório você precisa de 2 testemunhas. E por que é muito mais seguro e difícil de alegar algum vício depois, alguma nulidade do testamento? Porque o tabelionato, o tabelião, assim que você redige o seu testamento, ele encaminha para um órgão chamado Colégio Notarial do Brasil. Quando você falece, obrigatoriamente você precisa fazer o seu inventário, para que os seus bens possam ser transmitidos para quem você deixou. E um requisito fundamental para o inventário é uma certidão de existência ou inexistência de testamento. Então, é muito mais seguro, ele fica público após a sua morte, quer dizer, você apresentando o atestado de óbito, você terá acesso ao conteúdo do testamento e assim você garante que a transmissão dos seus bens aconteça da forma que você gostaria. É uma coisa que, infelizmente, não é um costume no Brasil, mas outros países, a grande maioria, tem testamento. Até para se evitar certos litígios depois da abertura de inventário, quem vai ficar com o quê? Eu fui beneficiado, eu fui prejudicado. Pelo menos ali você é capaz de determinar com mais clareza, né? O fim que você quer dar aos seus bens, para quem, de que forma. E aquela parte, doutora, que fica com restrições? Porque às vezes as pessoas falam, eu herdei, ficou meu, mas eu não posso fazer isso, eu não posso vender, eu não posso dispor do bem, só em certas circunstâncias. Isso também é através de um inventário. De um testamento que estipula isso nas suas cláusulas. Como são essas cláusulas?
são as cláusulas restritivas de não poder vender, não poder comunicar com o patrimônio do seu cônjuge e ser impenhorável. Você pode sim estabelecer essas cláusulas nos bens imóveis que você deixar através de testamento ou doação. Em vida, eu posso doar um imóvel para o meu filho com essas cláusulas. Essas cláusulas são eternas, elas são vitalícias. Eu falecendo, tinha um imóvel com todas essas cláusulas. O meu filho poderá vender? Sim. As cláusulas aí já ficam, não transmite para o herdeiro. Senão mas quer dizer, no caso, o pai deixa para um filho com uma cláusula de impenhorabilidade, quer dizer, que não pode ser penhorado por dívida, etc. Incomunicabilidade, que não vai transmitir para o cônjuge. A cônjuge pode casar 1, 2, 3 vezes, Isso. não vai. Mas também aquela cláusula que incomoda muita gente. Eu não posso vender. Quer dizer, ele é meu, mas eu vou usufruir, eu posso morar, eu posso alugar, eu posso fazer tudo, mas eu não posso alienar, não posso vender. Ele vai ser transmitido depois para um filho meu, que aí sim poderia vender, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Infelizmente, você não pode, existindo essa cláusula, passar por cima dela. A gente privilegia a vontade do testador. A gente tenta fazer com que a vontade dele valha sempre, independente de qualquer coisa. Então, você realmente não poderá alienar o bem. E muita confusão também, doutor, às vezes acontece no seguinte, deixam com algumas cláusulas, olha, eu vou deixar, mas ele só vai poder vender esse imóvel quando ele atingir uma certa idade, ou se ele for solteiro, ou se ele se ele já não estiver mais casada ou casado com fulano, também pode acontecer isso? Essa é uma ótima pergunta, porque o testamento, por que eu gosto muito do instrumento testamento? Ele é um livro aberto que você pode fazer o que você bem entender. Eu posso, por exemplo, eu deixo o meu testamento, os meus bens para o meu filho e se ele falecer, se transmite para o outro irmão. Eu deixo para o meu animal de estimação. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Exatamente, já teve casos lá, sim. Exatamente. E hoje a sociedade, no geral, os casais não têm filhos. Eles têm animais de estimação e acaba gerando um apego muito grande e muitas pessoas perguntam, olha, eu posso deixar alguma coisa para o meu animal de estimação? Indiretamente, sim. Eu posso deixar um cuidador, eu posso deixar para uma clínica de animais que cuide do meu animal de estimação. Mas seria possível deixar, por exemplo, vamos pegar um caso prático. A pessoa deseja deixar para o cachorro. Então ele vai falar, olha, eu quero deixar o meu... É meio absurdo, mas tudo lá. Existe, no direito tem coisas que são... Você pode imaginar que a gente está inventando. Não, ocorre mesmo. Mas você deixa para o... Eu quero deixar um apartamento para o meu cachorro e a pessoa tal vai usufruir desse apartamento se cuidar do meu cachorro. Aí quando o cachorro morrer, o que aconteceu? O apartamento vai ficar para essa pessoa. Seria isso? Exatamente. E uma coisa muito interessante é que as pessoas pensam assim, eu herdei uma coisa, um elefante branco, mas eu não quero. Você pode renunciar à sua herança. Como que é feita essa renúncia? Através de um documento público num tabelionato de notas. Eu posso sim renunciar e a renúncia pura, eu não quero e pronto. Automaticamente... É um ato unilateral. Exatamente. Vai para o meu herdeiro, somos 2 irmãos, eu abri mão, vai tudo para o meu irmão. Mas eu posso também fazer uma renúncia, que a gente chama de renúncia translativa. Olha, eu não quero esse bem, mas eu quero que ele vá para o irmão X. Eu posso fazer isso. É uma renúncia com uma doação. Seria você no mesmo ato. Em tese, passando um direito seu a uma outra pessoa. Exatamente, no mesmo negócio jurídico. E o que é comum também em muitos países, tem pessoas que compram, investidores que compram direitos sucessórios, né? A pessoa vai lá no herdeiro e fala, ele herdou muita coisa, mas isso aqui vai dar uma briga, vai demorar 5, 10, 15 anos para resolver. Eu posso ir lá e comprar esses direitos e ficar brigando com os outros herdeiros? Não, você não pode. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume de brigar. Assim, até porque o número de testamentos que existem no Brasil são muito poucos. E quem costuma fazer são pessoas com muito patrimônio, com muitas empresas, etc. O que acontece muito no Brasil, e até numa forma de burlar o sistema sucessório, são as constituições de holding familiar. Exato. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica, você tem que ter uma série de cuidados. Por isso, quando perguntam assim, é obrigatório ter um advogado para fazer testamento? Não, não é obrigatório, mas é aconselhável. É aconselhável porque é o profissional de direito que vai saber quais coisas você pode colocar e quais coisas são passíveis de anulação lá no futuro.
Uma outra cláusula que acaba dando muita confusão, eu já até enfrentei discussão judicial em processos com isso, a pessoa deixa um bem, um imóvel, mas com a seguinte condição: desde que ele não se case com tal pessoa. É uma coisa assim maluca de se defender, porque é subjetiva, não se tem a certeza, e a pessoa vai viver com a espada no peito. Bom, se eu casar realmente com essa namorada aqui que meu pai, que minha mãe não gostava, eu não vou herdar o apartamento? Essa é uma discussão muito comum, muito complicada, e ao passo que eu falo que o testamento ele é super formal e tem uma série de requisitos, muitas vezes em ações judiciais você acaba vendo uma flexibilização dessas normas. Então, casos como esse, você poderia sim ter uma outra interpretação, porque você não pode invadir o direito do outro na constituição de família para deixar para ele algum bem. Isso não faz o menor sentido. Então, isso seria uma coisa que não teria muito cabimento e você conseguiria desconstituir tranquilamente. E as obrigações? Porque se fala muito em direitos, né, no testamento. Eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber. Mas às vezes vem as obrigações também, né? Por exemplo, a pessoa fala, você vai herdar tal coisa, desde que você supra, mantenha as necessidades de fulano. Sim. Né? Então, enquanto ele existir, você vai ser obrigado a dar uma pensão. Sim. Como funciona isso daí? Isso se chama legado de alimentos. Eu posso sim, no testamento, deixar alimentos ou deixar uma determinação que alguém contribua financeiramente para determinada pessoa. Que não necessariamente não precisa ser filho, não marido... precisa ser filho, claro, nada. desde que respeite a parte da legítima. Certo. Se eu deixar alguma coisa que ultrapasse o direito dos herdeiros necessários, vai ser nulo. Mas eu posso sim, desde que a determinação seja fixa e direta. Por exemplo, eu não posso falar, eu gostaria que você deixasse para Maria alimentos, pagasse uma pensão para ela. Você precisa estipular. Eu gostaria que a Maria recebesse por X anos o valor de R$1.000. Se não existir uma determinação específica, direta, você consegue anular esse tipo de cláusula. Então precisa ser determinada a pessoa e um valor e um prazo. Exato. Ou até enquanto a pessoa durar, enquanto a pessoa for viva. Exatamente. E existem também condições que são muito curiosas de pais que deixam imóveis para filho. Mas eu deixo para você o imóvel X, a minha casa da praia eu deixo para o seu filho, que ainda não nasceu. O filho que você vier a ter. Como que funciona nesses casos? É válido? O direito... Quem herda nesse caso, em primeiro lugar, é a futura mãe desse neto, e o neto precisa necessariamente nascer em até 2 anos da morte. Senão, o que você deixou para ele não ficará para ele, será distribuído para os demais herdeiros de forma igualitária. Fica uma coisa subjetiva, exatamente, né? Mas é muito comum. As pessoas mais velhas, elas gostam muito de deixar para futuros netos os bens que possuem, e muitas vezes esses netos sequer existem ainda. Então, a condição que a lei impõe é que o nascimento desses futuros netos ocorra em até 2 anos do falecimento do autor da herança. E agora, com o casamento também mudou muito, né? O regime, hoje tem os contratos pré-nupciais, etc. Quais as garantias que tem o cônjuge no casamento? Tanto para quem vai pagar, para quem vai receber. O contrato, quais as limitações do pré-nupcial? Ele melhorou, ele dá uma garantia maior, mas quais as limitações dele? As pessoas confundem muito regime de bens com a herança do seu companheiro, por exemplo. Antes de casar, você estimula um determinado regime de bens. Eu posso separação total, separação obrigatória para os maiores de 70 anos, parcial de bens ou comunhão universal. Esse regime, ele vale para o que você adquire em vida. Então, por exemplo, em eventual divórcio, se nós formos casados em regime de separação absoluta de bens, eu saio do casamento sem nada. Agora, se você falece, mesmo a gente tendo constituído um casamento sob regime de separação absoluta de bens, eu concorro com os seus filhos ou com sua mãe, com os herdeiros necessários. Proporção? Depende do regime de bens. Depende do regime de bens. Você só não concorre quando você é casado pelo regime da comunhão
universal de bens. Que aí você já tem metade. Você já é meeiro, né? Então, quem é meeiro, quem tem a metade, não concorre na outra parte. Mas esse regime já caiu um pouco em desuso, é um regime que as pessoas mais antigas instituíam antes de casar. E essas cláusulas, novamente falando, que envolve a sucessão, hoje, infelizmente, parece que os casamentos estão durando um pouco menos, né? Então, as pessoas tentam se precaver um pouco mais através de contratos, etc. E aquelas cláusulas, não, se houver traição, você não tem direito a nada. É válido? Não, isso é muito comum nos Estados Unidos também. Os famosos, já foram noticiados vários casos na mídia de multas milionárias em caso de infidelidade. E aí muito se discute no Brasil a validade disso, a infidelidade virtual, inclusive. Estou me relacionando com outra pessoa através de um aplicativo. Posso colocar isso num contrato? Não. No Brasil, isso não é válido. Não é qualquer contrato que vai ter eficácia no direito de família. As pessoas precisam ter um pouquinho de cuidado. Hoje se fala, inclusive, de contrato de namoro para diferenciar o namoro de uma eventual união estável. Até porque não existe mais a coabitação, então é meio exatamente, complicado. Não né? é obrigado coabitar, não é obrigado relação sexual. Então, as instituições, elas têm passado por muitas mudanças. É por isso que o casamento hoje no Brasil dura em média 14 anos, no máximo. A cada 3 casamentos temos um divórcio. Então, existem casos, pessoalmente falando, eu já vi, de escrituras públicas de união estável com cláusulas de infidelidade. Vale? Não vale. Não tem a menor validade. Intimidatório. É mais um efeito intimidatório, porque hoje a traição não tem efeito nenhum no casamento. Ele é irrelevante. Então você ofende um dever moral, sim, do casamento. Mas, normalmente, é essa cláusula que as pessoas gostariam de colocar em contrato, cláusula de infidelidade. A senhora falou agora há pouco a respeito dos acima de 70 anos, que, por lei, seria obrigatório o casamento com separação de bens. Acho que muito aconteceu em função de, até casos policiais, né? De pessoas já com 80 anos, que estavam com cuidadoras ou com empregadas, etc., que simularam um casamento para ficar com pensão do INSS. E os filhos, quando iam abrir o inventário, recebiam aquela surpresa. A surpresa. Né? Antigamente, a idade limite para estipular a separação obrigatória era 60 anos. Por que foi aumentando? Porque inúmeros casos vêm sendo noticiados na mídia de golpes. Exatamente nesse sentido. Por isso que ao maior de 70, isso é uma coisa que se discute muito, você está tirando a minha autonomia privada. É complicado, existem inúmeras discussões sobre isso. Se eu poderia impor um regime de bens para um casamento acima de 70 anos ou não. É muito discutido e eu vejo que é a única forma de você preservar os direitos dos seus herdeiros e que você não caia em eventual golpe, porque se você eventualmente deixar em alguma situação, eu posso deixar em testamento metade dos meus bens para quem eu quiser. Então, mesmo que eu seja casado no regime da separação obrigatória de bens... Pode dispor da metade dos bens. Da metade dos bens. Se eu quiser deixar para minha mulher, eu deixo. Em vida, ela não tem... Em eventual divórcio, ela não tem direito. Mas após a morte... Não há comunicação dos bens. Mas após a morte, se eu quiser dispor de metade do meu patrimônio para ela, através de um testamento, eu posso. Eu conversava com um colega nosso, veja que caso curioso. Um senhor também rico aqui no Brasil, com mais de 70 anos, conheceu uma moça e quis casar, e o casamento aqui no Brasil só poderia ser feito nessas circunstâncias, os filhos não aprovaram, os netos não aprovaram. O que ele fez? Em segredo ele foi com a moça, foi aos Estados Unidos e casou lá com a moça. E ninguém contou nada. Quando ele morreu, os filhos abriram o inventário e aí ela juntou a certidão de casamento de lá, porque lá não tem problema, não tem essa restrição. E está numa discussão enorme, está indo parar no STJ esse caso, porque ela se habilitou como viúva meeira. Sim. Como direito a 50%. Com base no documento dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E não havia nada que impedisse o casamento dele. Sim. Ela solteira, ele viúvo. Eles poderiam ter casado no Brasil, só que com essa restrição. Ele é maior de 70? Provavelmente esse casamento não foi validado no Brasil. Não foi, mas ela usou esse instrumento de casamento nos Estados Unidos e começou uma discussão jurídica aqui, não sei se já chegou ao STJ ou não, mas parece que não existia nenhuma decisão assim definitiva ainda sobre o assunto. É um assunto bem delicado e bem curioso, né?
Não é tão comum. E quando você fala até das coisas que valem nos Estados Unidos e não valem aqui, é importante até comentar, se eu tiver, por exemplo, imóveis fora do país, as pessoas perguntam, entram no inventário aqui no Brasil? O Brasil ele tem competência para analisar e para discutir questões que estão no território nacional. Então, por exemplo, eu tenho uma casa em Miami, a lei de lá é que vai reger a sucessão. Até porque, por exemplo, nos Estados Unidos existem diversas regras, cada estado determina quem são os seus herdeiros. Tributação diferente. Muito alta, inclusive. Enquanto o nosso imposto de transmissão varia entre 4% a 8%, nos Estados Unidos chega a 45%. Dependendo do valor do imóvel. Sim. Que chama de state tax. Então, é muito complicado. Por isso que o planejamento sucessório é fundamental. E o planejamento sucessório, ele não ocorre só em testamento. Ele ocorre quando você vai casar e você vai definir o regime de bens. Ele ocorre no testamento, ele ocorre na doação. Muitos pais doam seus imóveis com reserva de usufruto. Então, olha, eu estou doando para você, mas eu fico morando nesse imóvel até a minha morte. Isso é bem mais tranquilo de fazer. Com a ajuda de um advogado, isso é perfeitamente possível. Então, precisa tirar esse estigma que testamento é coisa para rico. Não Exatamente. De repente, você tem um único imóvel, batalhou a vida inteira para conseguir esse imóvel. Você já pode ter uma garantia maior, deixando em vida. Né? Exatamente. Olha, eu quero que fique metade para o meu filho, metade para a minha filha, nessa condição, naquela. É o único imóvel, mas é o fruto do trabalho da sua vida inteira. Então, às vezes, para a pessoa economizar aí R$1.500, R$2.000, ela deixa um problema enorme para a família, pode gerar briga entre irmãos, entre mãe e pai, mãe e filho, filho e mãe, uma situação desagradável, que 80%, 90% desses problemas você pode resolver através de um testamento. Exatamente. E no testamento você pode deixar, inclusive, olha, eu não tenho bem algum, mas eu posso deixar conselhos, eu posso deixar determinações. Olha, eu quero que você volte a falar com seu irmão, quero que você perdoe o seu irmão. Isso a gente chama de testamento ético. Você pode deixar qualquer coisa em testamento. Quero deixar meu vestido de casamento. Enfim, você pode... Não é só para quem tem bens. E isso é muito complicado porque o brasileiro ele não entende isso. Na verdade, o brasileiro ele não tem o costume de falar sobre planejamento sucessório porque ele não gosta de falar da morte em geral, como se atraísse maus fluidos. Exato. Quando, na verdade, se trata de uma organização. É fundamental você organizar em vida o que ficará depois da sua morte, para evitar grandes discussões entre familiares, que é muito comum. E também você não precisa ter escritura, não precisa ter... Às vezes a pessoa pensa, não vou fazer porque não tem escritura, só tem um contrato. A sua vontade vale. Até tem um caso muito gozado, eu me lembro na minha época de formatura no Rio de Janeiro, 3 aposentados, que ficavam lá jogando dama, dominó o tempo inteiro ali. E, de repente, um deles morreu. Grandes amigos. E aí o advogado dele chamou e falou, olha, ele deixou um testamento. Mas testamento, esse camarada? Que testamento? Não tinha nada. Não, ele deixou para você uma casa em tal lugar, para você o automóvel tal, para você o apartamento. E todo mundo se empolgando. Aí, quando foi ver, ele não era dono de nada daquilo. Ele fez para uma gozação com os outros amigos. E todo mundo acreditando que ele tinha todos esses imóveis, esse patrimônio escondido. Quer dizer, se você for no cartório e falar que você é dono de tal empresa, o cartório não vai averiguar aquilo para um testamento. Exatamente. Ele vai acreditar no que você está falando. Exatamente. Até porque o testamento, ele não transmite automaticamente os bens aos herdeiros. Você precisa ingressar com uma ação judicial de abertura e registro de testamento. E lá, é nessa ação judicial que eventual vício ou necessidade de apresentação de algum documento de imóvel vai ser requerido. E pode vender o imóvel depois que fez o testamento? É uma dúvida também que muita gente não faz o testamento. Depois se eu quiser vender esse imóvel. Você só pode vender o imóvel depois de inventariado. Não, eu digo, por exemplo, a pessoa faz um testamento. Certo. Não morreu. Ela falou, o apartamento da rua tal vai ficar para ela. Mas aí, de repente, ela mudou de ideia, ela quer vender aquele imóvel. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ao mesmo passo que o testamento ele é revogável a qualquer momento. Eu posso me arrepender de ter deixado determinado herdeiro, eu vou até o cartório e falo, eu não quero mais, eu quero mudar. Ou eu deixei um imóvel X para o meu filho, eu faço o que eu quiser com o imóvel. Eu não preciso necessariamente preservar o bem que eu deixei em testamento. Só vai ser cumprido se ele existir eventualmente, mas eu não preciso me privar de fazer o que eu quiser com o bem que eu quiser deixar para garantir a eficácia do testamento. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui, ter aceito o nosso convite
E também as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Eu queria te agradecer, primeiramente, por propor esse tema, que eu acho que é um tema de extrema relevância. Espero ter me feito clara no sentido de como o planejamento sucessório é fundamental para você garantir em vida o que vai acontecer após a sua morte. Então, eu acho que de extrema importância essa organização e espero que o brasileiro mude em relação a isso. Obrigado, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Para assistir novamente a esse programa ou qualquer outro programa já veiculado, está aparecendo agora aí na sua tela. É o nosso canal, o canal do programa no YouTube. Você acessando esse canal no YouTube, você vai encontrar todos os programas já veiculados. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.